O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa quarta-feira da 16ª semana do tempo comum, ela nos provoca a vivermos algo muito importante naquilo que é a percepção da presença de Deus, do agir de Deus, daquilo que Deus faz e que muitas vezes nós não percebemos. Às vezes passa pela nossa distração, talvez pela falta de sensibilidade espiritual, ou até mesmo pela falta de uma oração profunda que nos faz perceber e tocar no agir de Deus. A gente vê na primeira leitura do livro do Êxodo, o povo que é conduzido por Moisés, eles saem do Egito. Nós ouvimos por esses dias, a passagem do Mar Vermelho a pé enxuto. Agora eles adentraram o deserto, e aqui o deserto de Sim. Esse deserto de Sim era um deserto, um ambiente muito vasto e muito hostil, onde só havia areia e pedra. Era um espaço estéril e era o lugar perfeito, segundo a divina providência, para que o Senhor formasse o caráter do seu povo, do povo escolhido, do povo eleito, porque era necessário que o Egito saísse deles. Era necessário que o Egito saísse das práticas deles, da mente, da vivência, do coração, dos sentimentos. Era preciso expurgar deles o Egito e principalmente libertá-los de toda e qualquer mentalidade pagã. No entanto, que esse povo ficou rodando por esse deserto sem entrar na terra prometida por 40 anos. Uma geração foi trabalhada, uma geração foi tocada, uma geração foi formada ali por Deus, provocada por Deus, no seu caráter, na sua fé, para que eles se entregassem, para que eles deixassem o Egito, para que eles entrassem livres na terra que Deus havia prometido. E veja, olhando já numa realidade espiritual, o deserto não é tanto um lugar, mas o deserto é uma condição de prova.
Prova do homem sobre o sentido da presença de Deus. A presença de Deus na sua vida. Mas também prova de Deus sobre a fidelidade do homem ao sentido que a sua presença desperta nele. Veja bem, nós vivemos num estado de deserto, nós vivemos aí por mais de 1 ano e quase 1 ano e meio num deserto, vivendo essa experiência de condição de prova, onde nós estamos sendo provados em perceber, em meio muitas vezes ao caos, às incertezas, às nossas inseguranças, até mesmo aos medos que muitas vezes bate à porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, no meio da nossa família, dos nossos, mas também percebendo a presença de Deus, a prova da presença de Deus nos prova na fidelidade. Nós somos chamados a viver a fidelidade. Que essa presença, essa certeza de Deus que caminha conosco. Eu gosto muito sempre de proclamar o Salmo 22. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que comigo tu estás. Deus está conosco. Isso precisa ser para nós uma certeza que nos fortalece nos desertos que nós enfrentamos, seja qual for o deserto. Aqui eles estão no deserto de Sim, nesse ambiente vasto, nessa situação de ausência. E veja bem, diante de um perigo, diante da escassez, diante da inconveniência, os israelitas começam a se queixar amargamente. Os israelitas começam a desejar, a retornar para o Egito, a voltar para o passado. Eles desejam voltar para o Egito, eles fazem um juízo comparativo. Nossa, lá no Egito nós comíamos cebola, carne, nós tínhamos água para beber, nós tínhamos uma segurança, era melhor a escravidão no Egito. Eles começam a pensar dessa maneira quando estão sendo provados, inclusive com a morte repentina. E uma segunda coisa, um segundo sentido que eles dão no questionamento que fazem a Moisés e a Arão, na murmuração, eles dizem que aquilo que eles estavam vivendo, eles conseguiram inverter, acusando de forma a Moisés e Arão que eles invertem o sentido da saída do Egito. E afirma, vocês nos tiraram do Egito para que nós morrêssemos de fome e sede nesse deserto. E na verdade a saída do Egito era para tirar o povo da escravidão e tornar esse povo livre. Eles não estavam conseguindo perceber Deus, eles não estavam conseguindo entender o mistério de Deus, a revelação de Deus, aquilo que Deus queria mostrar a eles. Eles estavam questionando. Deus queria torná-los livres da escravidão, dar a eles a liberdade, dar a eles a vida, e eles estão dizendo, vocês nos trouxeram para cá para nós morrermos. Nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas estão muitas vezes levantando a bandeira de uma liberdade que é escravidão, de uma vida dizendo que são livres e que estão vivendo, e que na verdade elas estão fazendo um caminho de morte. Só que Deus, e aí a gente olha até para Jesus, o apóstolo São João vai dizer que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Nós, ao olharmos para Jesus, temos a certeza de que Jesus veio para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E muitas vezes nós queremos nos escravizar, porque o pecado é escravidão, porque os vícios
E aí eu falo dos vícios capitais, não estou nem entrando no vício da bebida, no vício da droga, no vício da internet, no vício de uma sexualidade totalmente desregrada. Eu estou entrando nos vícios capitais. E muitas vezes a gente mergulha nesses vícios, achando que nós somos livres. Isso é a tal liberdade que nós tanto procuramos. Nós preferimos voltar para o Egito. Pelo menos lá nós tínhamos carne para comer, água para beber, até mesmo cebola. Eles não conseguem compreender que o deserto, que as exigências da vida, que as exigências do caminho que nós precisamos fazer para experimentar verdadeiramente a libertação, que as purificações que Deus nos chama a viver, a passar no nosso dia a dia. O deserto é lugar de purificação. A escassez é lugar de purificação. Os sofrimentos é espaço de purificação, sem a qual nós não entramos na vida eterna, sem a qual nós não nos desvencilhamos dos nossos apegos, sem a qual nós não nos desvencilhamos dos nossos pecados. Nós não deixamos o Egito sair de nós, a vida velha. Muitas vezes a gente fica com saudade da escravidão do Egito. E muitas vezes esta geração tem acusado a Deus, que Deus quer nos escravizar no seu pensamento. Que Deus quer escravizar a humanidade na mentalidade patriarcal de família. Que Deus quer escravizar a humanidade num condicionamento ao qual Ele nos criou. Como está escrito lá no livro do Gênesis, Deus criou o homem e a mulher e os fez à sua imagem e semelhança. Mas essa geração quer ter uma alforria de Deus e peca contra o Deus Criador, achando que está escolhendo a liberdade. E o povo protesta. O povo experimenta a murmuração, demonstrando falta de fé, falta de esperança do povo eleito. E é exatamente o que acontece conosco quando a gente perde a visão. A gente perde a visão porque a gente perde a fé e a esperança. A gente perde a esperança na vida eterna. E a gente acha que essa terra é eterna. E que os prazeres dessa terra nos realizam. E que as mentiras dessa terra nos fazem experimentar a liberdade perfeita que esse mundo oferece, que as ideologias humanistas desse mundo oferecem. E a gente vai caindo nesse engodo de Satanás e vai preferindo o Egito, vai ficando no Egito, permanece no Egito, porque perdemos a fé, porque perdemos a esperança. E foi exatamente isso. O povo eleito começou, meu Deus, olha para trás. Deus fez milagres, enviou as pragas para libertar esse povo. Primeiro chamou Moisés, enviou Moisés e Arão. Fez ali no Egito coisas extraordinárias para esse povo sair da escravidão. Eles começam um caminho no deserto e eles começam a murmurar porque perderam a fé. E ao perder a fé, a esperança, eles fazem exatamente um questionamento. E esse questionamento não é a Moisés, não é a Arão, mas é a fidelidade de Deus. Eles questionam a fidelidade de Deus, porque eles estão muito voltados para as coisas dessa terra. Você que veio aqui, você que me acompanha, nós precisamos alimentar a esperança do nosso coração. E a esperança do nosso coração não é nessa terra. Existe aí uma linha de transhumanismo, existem estudos científicos que querem, porque querem tornar esta vida aqui eterna. Trabalham para tentar transformar essa vida aqui. Meu Deus, viver aqui eternamente seria um caos. Só quer viver aqui para sempre quem não tem visão de céu, quem perdeu a fé, a esperança. Porque sabemos, São Paulo já disse, lá na 1 de Coríntios, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 9, ou versículo 6. São Paulo vai dizer, o que Deus preparou para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou o coração foi capaz de sentir. Paulo vai testemunhar que ele chegou ao terceiro céu, e o que ele viu lá, ele não consegue traduzir com linguagem humana.
Os santos que tiveram êxtase e contemplaram o céu, eles foram se desprendendo dessa terra. Mas o homem pós-moderno quer fincar aqui o seu pé e quer viver aqui para sempre. Sendo que Deus preparou para nós a eternidade. Tudo bem, diante do perigo, das circunstâncias difíceis, com frequência nós somos tomados por estresse e a reclamação acaba sendo uma reação natural. A murmuração é uma reação natural de quem não tem fé. A murmuração é uma reação natural de quem não reza. A murmuração é uma reação natural de quem é como aquele terreno superficial por onde as pessoas passam, ou aquele terreno cheio de espinhos ou pedregoso. Mas o terreno bom, onde a semente lançada produz fruto em abundância. Esse que vive o fruto abundante da palavra de Deus, que vai trabalhando no coração, que vai... Por quê? Amanhã, ou depois da manhã, no Evangelho, a parábola vai ser explicada. Mas o que rouba? A pessoa recebe a palavra de Deus, e aí ela não aprofunda, não busca um aprofundamento, uma meditação, a palavra, o diabo vem e rouba. Depois o outro até recebe com alegria, mas quando chega o deserto da perseguição, das humilhações por causa da palavra, até mesmo da renúncia, porque quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos renunciar. A palavra nos toca, não dá para viver mais a mesma vidinha, não dá mais para comer as cebolas do Egito, não dá mais para querer aquela carne do Egito, sendo que nós éramos escravos e humilhados e oprimidos pelo faraó, que figura o demônio, porque o demônio quer exatamente humilhar os filhos e as filhas de Deus. Aí quando chega a perseguição, abandona a palavra. E o terreno cheio de espinhos, Jesus vai explicar a parábola para os seus. Ele vai dizer, o terceiro terreno é aquele que recebeu a palavra, até com alegria, mas quando chegou a preocupação com as coisas desse mundo e com a riqueza, não conseguiu perseverar. Veja bem, meus queridos, minhas queridas, o Senhor está falando conosco hoje. Nós precisamos caminhar na fé, nós precisamos pedir mais fé, mais esperança para Deus e enxergar a fidelidade de Deus a nós em meio aos desertos que nós vivemos. E na pressão do momento a gente não consegue visualizar a causa da tensão muitas vezes. A causa da tensão daquele povo lá no deserto de Sim era a falta de confiança em Deus. Eles pensavam apenas no modo mais fácil de escapar daquele sofrimento. Eu queria dizer para você, não se engane, eu até tirei aqui uma palavra, deixei ela marcada aqui na minha Bíblia. Vou lembrar os carismáticos lá do início, quantas vezes eu ouvi pregações com essa palavra. Vou recordar-me dessa palavra hoje. Eclesiástico capítulo 2, filho, se te apresentares para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e ser constante. Olha o conselho sapiencial. Mantém o seu coração firme e ser constante. Firmeza e constância, sem as quais nós cairemos na murmuração. Se nós não vivermos a firmeza e a constância, a gente vai murmurar na hora da prova e Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está nos preparando, meu Deus, lá. E aí Deus nos prepara para os fins dos tempos com as provas que nós vivemos. O que vai anteceder a vinda gloriosa de Jesus? Uma grande tribulação, está lá em Mateus 24. A pandemia é fichinha pela grande tribulação que Jesus narra em Mateus 24. Porém, Deus está trabalhando em nós nessa pandemia para nos fazer firmes e constantes. Mantenha o teu coração firme e constante. E inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. E não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não largues. Para que seja sábio
em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o. E ser constante na dor. Na tua humilhação, tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. Dá uma olhadinha para esse ouro e essa prata que estão aí do seu lado. Olha, é precioso. Olha para ele e fala, é precioso. É ouro de Deus, é prata de Deus. E o ouro de Deus, a prata de Deus, precisa ser purificado pelo fogo. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Não tem jeito de fugir. Se a gente quer ser agradável a Deus, a gente vai passar pela prova. Hora ou outra, não tem jeito. A gente precisa aprender. Nós estamos na escola de Deus. Entra na escola de Deus e queira ser aprovado no final. Deus está nos ensinando. Deus está nos treinando. Deus está gerando homens e mulheres de têmpera, jovens, adolescentes, até mesmo crianças. O Senhor está nos formando. Ele está trabalhando em nós. Pois é no cadinho da humilhação que os que são agradáveis a Deus são provados. Crê em Deus e cuida de ti, Ele cuidará de ti. Espera nele e Ele dirigirá os teus caminhos. Conserva o seu temor e nele permanece até a velhice. Vou repetir, os meus cabelos já estão ficando bem branquinhos, apesar de eu ser novinho. Só 4x4, está muito branco para 4x4, mas está ótimo. Deus sabe por que eles ficaram brancos. E eu nunca os quis pintar, graças a Deus. Sempre olhava, cada ano aumentava, eu falei, está ficando maneiro. Mas a gente precisa crer em Deus, Ele cuidará de ti. Olha como que Deus cuidou do povo. Mandou o maná, o pão de cada dia. Nada, só na sexta-feira Ele permitia pegar 2 porções, porque no sábado não ia cair o maná, porque era o dia do Senhor, era o dia deles ficarem o tempo todo adorando a Deus, na presença de Deus, honrando a Deus. E Deus colocou eles à prova para saber se eles iam obedecer, se os gulosos iam querer pegar 5 porções. Estragava. Como nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Como nós precisamos pedir a Deus que transforme o nosso coração, se ele está pedregoso, se ele é superficial, ou se é uma terra cheia de espinhos, que sufoca a palavra. Deus pode transformar-nos, mas é preciso que a gente tenha coragem de crer que Deus está cuidando de nós, mesmo que não pareça. Mas aonde está Deus nessa pandemia? Aonde está Deus que deixou aquela pessoa que eu tanto amava falecer daquele jeito? Onde o Senhor está? Estava no céu de braços abertos para acolher aquela pessoa no lugar onde não há dor, choro, morte, o sofrimento acabou. Ai, meu Deus. Esse dia chegará para nós. Seja pelo chamado que Deus nos fará, ou pela trombeta do arcanjo que anunciará a vinda gloriosa do Senhor nas nuvens. Mas Ele chegará, e essa é a nossa esperança. E enquanto nós caminhamos nesse vale de lágrimas, nós precisamos alimentar o nosso coração da certeza. Deus cuida de nós. E olha como que Ele cuida. Ele cuida, deixa eu pegar aqui um texto de João, no capítulo 6. Vou pegar somente o versículo 48. Poderia ler o restante aqui, mas o tempo voa, né? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Aqui está o pão que desce do céu. Aqui no altar está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Diga comigo, Deus não quer que eu morra. Deus quer que eu viva, que eu tenha vida. E a única forma de ter vida eterna é comer o pão do céu, para que eu não morra jamais.
Aleluia. Aplauda a Eucaristia, o pão que todos os dias é dado a nós. Na Santa Missa, lá numa comunidade simplesinha, num lugar bem distante, a Eucaristia, que mesmo quando foi por alguma realidade impedida de ser ofertada ao povo de Deus, no sentido dessa pandemia, quando as igrejas estavam fechadas por normas governamentais, ela nunca deixou de cair todos os dias do céu. Porque eu, Padre Roger Luiz, celebrei a Eucaristia todos os dias dessa pandemia. Desde quando ela começou, nunca parei de celebrar. Nunca deixei de celebrar. Infelizmente, muitas vezes, sem vocês, que não era esse o nosso desejo. Mas Ele nunca deixou de vir do céu para nos alimentar. E eu tenho certeza que outra força, outro alimento, essa semente da palavra de Deus que durante todo esse tempo você pôde também se alimentar. E aí eu queria que você aplaudisse a Canção Nova. Porque mesmo que você não pudesse ter acesso, mesmo que você não pudesse estar na igreja, a Canção Nova em todo momento levava e levou fielmente a palavra de Deus, a Eucaristia para dentro dos lares, transmitida pelos meios de comunicação. Porque nós sabemos que são essas duas grandes bênçãos de Deus que nos sustentarão nos dias maus. E nós precisamos nos adestrar, entrar na forma, buscar o sacramento da confissão se eu não estou comungando, resolver a minha vida se tem algum empecilho para que eu possa comungar. Porque quem comer deste pão não morrerá jamais, diz o Senhor. O maná as pessoas comeram e morreram, mas o pão descido do céu na Eucaristia, quem dele come não morre jamais, vai sendo cada vez mais preparado para o céu. Da mesma forma, a palavra de Deus que nós temos na mão e que nós podemos meditar, que nós podemos rezar com ela, que vai alimentando a nossa alma. Da mesma maneira, a oração persevera, seja constante, diz o autor do livro do Eclesiástico, esse livro sapiencial, esse livro de sabedoria. Seja constante, persevera, seja fiel na oração, busque os sacramentos. Agarre-se nas mãos da Virgem Maria no Santo Terço. E eu vou dizer para você, aconteça o que acontecer, você não perderá a fé. Porque você será sustentado pela Eucaristia, pela palavra, pela presença da Virgem Maria. Agora, nessa tribulação momentânea que nós vivemos, na grande tribulação, se for a nossa geração a passar por ela, todos os dias. Todos os dias. E quando eu falo essa palavra todos os dias, eu me lembro de uma promessa de Jesus em Mateus 28:20. Estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Você nunca estará sozinho. Diga isso comigo. Eu nunca estarei sozinho. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo que eu passe pelos desertos, mesmo que eu sofra privações, eu jamais estarei sozinho. Mesmo que eu passe por separações, que pessoas que eu amo e vá antes de mim, eu jamais estarei sozinho. Porque Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Aleluia. Pode aplaudir esse Deus que é fiel para cumprir. Aplauda para valer, aplauda para valer. Ele está nos treinando para grandes tribulações, para dias mais difíceis, mas nós já sabemos onde colocar o nosso coração. No pão que desce do céu todos os dias para alimentar o povo escolhido de Deus que não pode perder a visão e a fé. Na palavra que nós precisamos amar e nos alimentar dela. Na oração. Segurando na mão de Nossa Senhora, até o último dia.
Fica de pé na presença do Senhor um pouquinho. Eu quero terminar, eu anotei aqui na minha colinha, uma palavra de São João Crisóstomo, quando ele fala sobre essa parábola, ele vai dizer assim: mas que razão haverá para semear entre espinhos, sobre pedras e nos caminhos? Não há razão nisso, se considerarmos, as sementes e a terra do ponto de vista material. Porque a pedra não tem poder de se mudar em terra, nem o caminho de não ser caminho, nem os espinhos de mudarem-se. Mas nas almas e nas doutrinas, isso tem uma aplicação louvável. É possível, se você é uma terra pedregosa, se tornar uma terra boa. Vai dizer aqui o santo, que recebe a semente. É possível que você se torne uma terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. Não é culpa da terra que recebe a palavra, ou seja, da alma, porque o semeador é sábio, e ele pode transformar. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e peça uma graça ao Senhor nessa noite. Não me deixe perder a visão espiritual. Fala para Ele, não me deixa perder a fé, não me deixa perder a esperança. Eu não sou desse mundo, eu sou cidadão do céu, eu não sou dessa terra. Deus está me treinando para o céu, Deus está me purificando. O deserto, as provas, o vale de lágrimas, isso é treinamento. Isso é para que eu crie têmpera, isso é para que eu seja forte e resista nos dias maus. Mas peça essa graça para Deus agora: Senhor, transforma o meu coração em terra boa, transforma o meu coração em terra boa. Se ele está pedregoso, se ele está superficial porque foi pisado, ferido, se ele está cheio de espinhos, se a palavra tem sido sufocada, essa palavra que eu acabei de ouvir, ah, Deus, eu quero que o meu coração seja transformado em terra boa, aonde a semeadura irá frutificar. E essa frutificação é a visão do Antigo Testamento, do tempo do Messias. A terra produziria, porque a terra daquela região não produz, chega apenas 10 por 1. O Senhor está dizendo de 30, 60 e 100. É a abundância da era messiânica, do tempo da salvação. Então que o meu coração seja uma terra boa para essa semeadura, e essa semeadura gere frutos de santidade, frutos de fé, frutos de esperança, de caridade, de decisão. Eu quero que o meu coração seja terra boa. Obrigado por me tocar. Fala para Ele, obrigado porque o Senhor me toca nessa hora. E agora levanta os seus 2 braços na presença dEle. Levanta lá no alto. Agradeça ao Senhor por essa palavra, por essa semeadura, por aquilo que Ele está realizando. Obrigado, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, Ele não nos deixa sozinhos. Com seus braços erguidos assim, deixa Ele te amar. Você não está só. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade, Ele é o essencial. Deus nunca te deixará sozinho. Ergue seu braço, sua voz, Ele te ouve. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Os frutos virão.
que é melhor. Canta na primeira pessoa agora. Canta, Ele me ouve, Deus escuta. Ele me ouve, Deus escuta a minha voz. Deus escuta a minha voz. Eu falo com Ele, eu falo com Ele. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Mais uma vez nós. Ele me ouve, canta você, erga seu braço, sua voz. Ele me ouve, Ele me ouve. Deus escuta a minha voz. Deus escuta a minha voz. Eu falo com Ele, eu falo com Ele. Ele sabe. Mais uma vez vai, só você. Confia, confia, Ele me ouve. Ele me ouve. Deus escuta a minha voz, com fé. Deus escuta. Eu falo com Ele, eu falo com Ele. Ele sabe o que é melhor. Yala Maria la la Maria Maria la la Candala Maria la Maria la Iriera la Maria la Maria la Maria la ye Sherere Candala Maria la 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 Maria la Maria la ye Sherere nara mara manara ye nara la ye Shiera la Maria la 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 Maria la Maria Candarala, Cherere Candala Maria la la Maria la ye, Chera Nara Mandara Yere, Nara Maria la yere, Surya Nara Maria Nara Mayere, Shia Naya Nara Nara. Ele me ouve, Ele sabe o que é melhor. Deus escuta a minha voz, canta isso. Deus escuta a minha voz, eu falo com Ele. Ele sabe o que é melhor. Coloca mais força na sua voz, para quem está em casa escutar. Ele me ouve, Ele me ouve, Ele me ouve. Deus escuta a minha voz. Declara, vai. Ele sabe o que é melhor. Senhor, nós só podemos dizer que mesmo no deserto, mesmo na escassez, nós nessa noite queremos declarar a nossa confiança em Ti, a nossa esperança em Ti, e queremos encher a nossa boca, proclamar e confessar com os nossos lábios que o Senhor sabe o que é melhor. Ergue bem os seus dois braços e diga: eu creio, eu confio, eu confesso com os meus lábios, com a minha boca, que Deus sabe o que é melhor, que Deus sabe o que é melhor. Eu sei que o Senhor me ouve, que o Senhor escuta a minha voz. Eu falo com o Senhor, e eu sei que Tu sabes o que é melhor para mim, para todos nós. Muito obrigado, Jesus. E pode aplaudir esse Deus que sabe o que é melhor. Canta mais uma vez. Ele me ouve. Ele me ouve. Ele me ouve. Deus escuta a minha voz. Eu falo com Ele. Eu falo com Ele. Porque Ele sabe, Ele sabe. Ele sabe o que é melhor. Da minha voz, eu falo com Ele,
melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém? Amém.